Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje para falar da importância da terapia. Nós temos o curso de formação, inclusive a próxima turma começa agora dia 12 de janeiro, e essa será a última turma que eu estarei ali nas 48 48 aulas, junto com vocês ao vivo, online. Depois, nas próximas turmas, vai ter alguns ajustes, e eu vou compartilhando com vocês. E eu convidei algumas, das terapeutas da equipe que estão aqui conosco, para a gente poder falar um pouquinho também sobre essa conscientização, de quão importante é a gente fazer terapia, e também o Disque Terapia, que é um projeto novo que nós começamos há alguns meses, e tem sido bênção. A gente sabe que é um processo, não é assim da noite para o dia, mas as pessoas que estão ligando estão recebendo acolhimento, então é gratuito, tá? Para quem está no Brasil, é só discar o número, eu sempre deixo lá no grupo, eu posso passar aqui também para vocês, que é o 11, código de área 11, 5469 3777. Mas olha, é isso, eu quero chamar uma por uma das que estão aqui, da nossa equipe, para falar um pouquinho da experiência de vocês como terapeutas, e qual a importância, tanto na vida de vocês, porque eu creio que todas nós já fizemos terapia, eu creio, a maioria. Eu fiz tanta terapia que eu brinco, que se fosse mandar a conta para os narcisistas, já dava para comprar uma casa na praia, na areia da praia, de tanto que eu já gastei com terapia. Mas olha, hoje eu estou aqui, fazendo parte dessa conscientização. Deus tinha um propósito maior, e graças a Deus, na área emocional e também física e espiritual, porque nós sabemos que tem que estar em equilíbrio para podermos também servir ao Senhor com excelência. E Deus quer isso para nós, Ele quer que a gente esteja bem, em todas essas áreas, uma vida abundante. Eu vou começar com a Lisete, que chegou primeiro. Lisete, fala um pouquinho para a gente o que você tem no coração para falar em relação à conscientização, da importância da terapia e tudo mais. Seja bem-vinda. Bem, começando a falar da importância de fazer terapia, realmente foi uma virada para a minha vida quando eu comecei a fazer terapia, porque ajudou-me muito a reorganizar, a ressignificar aquelas crenças que nos limitam e que normalmente nos fazem meter-se em relacionamentos que se tornam abusivos, e isso foi realmente muito importante para mim, e talvez seja mesmo a razão por que eu estou aqui hoje como terapeuta, porque é uma coisa que percebi que os traumas normalmente nos trazem aquele desamparo aprendido, ou então aquele viés de negatividade que pensamos que começamos a ver a vida toda por um lado negativo, e acaba por afetar nossas percepções, nossas decisões, nossos comportamentos, que só pioram e que só estragam mais ainda a qualidade de vida. E a terapia ajuda muito, porque há técnicas que abordam e que nos ajudam a mudar de comportamento, ajudam a melhorar nossa saúde mental, e de todos os modos, então, isso é uma vantagem. Realmente seria muito bom que todas as pessoas percebessem o valor que a terapia tem e como a terapia pode nos ajudar, principalmente a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, nos ajuda muito, de forma bem mais prática e mais rápida, a mudar os nossos comportamentos, para nós mudarmos a direção da vida e termos realmente resultados palpáveis de acordo com aquilo que nós queremos, Porque, na verdade, a terapia vai nos ajudar a decidir ou a perceber o que é que nós queremos, o que não queremos, e aí, então, agir de acordo com isso. Agora, a minha experiência como terapeuta está a ser magnífica. Realmente é uma benção ter essa oportunidade de ajudar pessoas, perceber como Deus pode nos usar para ajudar a pessoas a se reorganizar, a se equilibrar, e tem sido uma coisa maravilhosa, porque quando consigo perceber que, por meio da palavra, por meio das técnicas que aprendemos no curso, por meio de conselhos sábios, as pessoas conseguem realmente mudar totalmente de direção, Pessoas que anteriormente se sentiam perdidas, sem
perceber o que fazer, mas quando ressignificam essas crenças que eles limitam, quando elas percebem, redescobrem essa autoestima, autoeficiência, realmente é algo mágico, é algo que temos que dar graças a Deus e com certeza que nós, como colaboradores dele, sentimos uma gratidão, uma alegria imensa. Então, está a ser realmente muito bom lidar como terapeuta. E o Disque Terapia, então, o máximo. Eu estou a ver ali, só de ler o nome da Alexandra Rodrigues e da Yasmine Silva, já estou toda feliz, porque elas disseram que estariam na live, e realmente é muito bom. E quero lhes dar pessoalmente as boas-vindas, e a todas as outras meninas, mas a vocês, porque fui eu que atendi, e realmente é um projeto muito bom. Quero que isso continue, né? Porque percebo como as pessoas chegam quando ligam, quando têm as suas preocupações e que depois elas, depois de 30 minutos ou uma hora de conversa, têm uma mentalidade totalmente diferente, né? Com força de vontade para continuar buscando a ajuda, com força de vontade para mudarem e fazer todo o esforço que tiver ao seu alcance para mudar tudo. Então, que Jeová realmente abençoe esse projeto e que não pare por aqui. Amém, glória a Deus, Lisete. Você falando aí, eu fico aqui lembrando, né? É tão importante a terapia que, vendo os relatos, né, de pessoas com transtorno e tudo mais, eu vejo que eles também, a primeira coisa quando eles estão no relacionamento abusivo, a pessoa, o parceiro fala, você tem que fazer terapia, senão eu não quero mais ficar com você, porque isso não é normal, você tem um problema, você precisa se tratar. E muitos vão, mas eles vão com a intenção de manipular aquela pessoa e trazer de volta, mas não estão conseguindo. Não mantém, mas querendo ou não, naquele tempo ali que está na sessão, vai ouvir coisas, pode ser que não persevere, mas o importante é que, sim, o nosso trabalho, ele leva a cura e libertação para aqueles que estão buscando, porque Deus diz, né, na palavra que ele deixaria o Espírito Santo aqui com a gente, né, e que nós faríamos coisas ainda maiores do que ele fez. Então, isso é real, mas é para quem quer, mas de todo jeito, veja, seja narcisista, seja nós com as feridas emocionais, que todos passamos por traumas nessa vida, gente. Ninguém está imune a isso. As aflições existem e muitas vezes acaba gerando traumas. E é nesse trabalho que a gente vai conseguir entender a raiz do problema, que a gente vai conseguir ali ajudar a pessoa a ela poder ver a luz no fim do túnel. Assim como um dia eu estive no desespero e não sabia nem por onde começar, e foi na terapia que Deus usou, né, a vida de profissionais, né, que foram ajudando. Cada dia era um passo que eu dava e hoje eu estou aqui, né, fazendo parte disso. Então, só agradecer a Deus. No Brasil, eu vejo que tem, talvez hoje nem tanto, hoje em dia é chique fazer terapia, né? Não é para qualquer um, não, né? Porque também não é barato, lógico, porque é um trabalho que não é fácil. Eu falo que tem que ser um propósito maior de Deus, porque senão você não consegue dar conta. E lógico, nós também fazemos o trabalho voluntário, nós temos nossa equipe que, quando a pessoa realmente não tem condições de pagar, né? A gente tem as 3 consultas gratuitas. Então, assim, é um trabalho muito lindo, muito poderoso e que precisa ser valorizado. No Brasil, falou psiquiatra, psicóloga, eu não sou louco? Eu não sou louca? Tem essa crença limitante, né? Eu não, nunca tive esse problema. Já no primeiro namorado lá, já era um narcisista, eu lembro que eu já ia na terapia, eu gostava, eu contava lá, ficava conversando com a terapeuta, e que delícia, cada vez que eu saía de lá, eu estava mais leve. Então, gente, busquem, liguem no Disque Terapia, porque vocês vão ter acolhimento, vocês vão ter um atendimento do céu aqui na Terra sobre a vida de vocês e passem adiante para as pessoas. Quando você estiver conversando com uma amiga e essa pessoa está ali com dificuldade, está com problema no relacionamento, ou seja o que for, às vezes nem é um relacionamento, seja o que for, liga no Disque Terapia, né? Conversa com o pessoal lá da equipe e o pessoal vai estar ali disponível a atender vocês com o maior prazer. Agora eu vou chamar a próxima. Quem está disponível a falar? Miriam, você pode ser a próxima? Você está com a câmera já aberta aí? Tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo Conta para bom? nós. A Miriam, ela dá os relatórios para a gente, ela é bem. As pessoas, o mais gostoso, gente, é quando as pessoas me buscam no privado. Cris, quero agradecer, fui atendida pela sua equipe. Nossa, foi bênção para a minha vida, sabe? Isso não tem preço, gente. Pode falar, Miriam, seja bem-vinda. Tá bom, mas fala o que é para mim falar. Meu Deus.
A importância da terapia, né? Como tem sido a sua experiência? Como foi para você fazer o curso e hoje está atendendo como terapeuta? O que você tem percebido, né? Que tem ajudado? O quão importante é a Entendi. pessoa buscar isso, né? Trabalhar isso, fazer terapia para tratar as feridas. Amém. Então, foi um trabalhar de Deus na minha vida. Eu estava, assim, vivendo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre tive uma codependência gritando dentro de mim. Minha irmã está na live e ela é testemunha. Eu sempre fui aquela pessoa que gostava sempre de fazer muito, tudo para todo mundo. Mas é porque eu não conhecia o meu valor também. Então eu estava sempre querendo ser suficiente, querendo ajudar todas as pessoas. E eu acho que esse tipo de perfil de pessoa, ele acaba atraindo um tipo de pessoa que gosta de sugar disso, né? Eu não entendi nada desse negócio de narcisismo, essas coisas. Eu nunca entendi muito sobre isso. Conheci pela Cris, pelos vídeos da Cris. Me encantei com os vídeos dela. Comecei a maratonar os vídeos da Cris. Mas, assim, era muito, assim, assustador para mim essa ideia de a pessoa ter um transtorno narcisista, que era como se fosse uma personificação do próprio demônio, assim, né? E, assim, isso era muito assustador para mim. Só que Deus, ele é tão perfeito que ele vai entrando na nossa vida, assim, ele vai permitindo as nossas conexões e a nossa cura, e o nosso tratamento, e as nossas experiências, à medida que a gente tem suporte mental para suportar. Porque eu acho que eu não tinha nem suporte mental para entender o que é de fato isso. Então, assim, eu era muito rasa, assim, nesse conhecimento. Quando eu fiz o curso com a Cris, eu fiquei muito chocada, até falei uma aula para ela, eu falei assim, meu Deus, para mim não é um baque muito grande, agora que eu entendo esse transtorno, descobrir as pessoas que ela tem esse transtorno. Para mim, o baque maior foi saber, assim, da minha dependência emocional, assim, porque eu pensava, eu alimento isso na outra pessoa, eu estou alimentando isso, por quê? Porque eu não sabia quem eu era, eu não sabia a minha identidade, então eu achava que eu merecia, era aquilo que eu merecia, as pessoas me maltratar, as pessoas sugar de mim, era isso que eu merecia. As pessoas que fazem isso, né, na vida da gente, elas fazem a gente se sentir culpada, né? A gente está certa, mas você está se sentindo culpada, não, é culpa minha. Ele foi grosso, nossa, ele falou, né, eu vi esses dias uma reportagem de uma mulher agredida dentro do elevador, que ela depois aparece num vídeo falando que a culpa foi minha, foi eu que incomodei ele, por isso que ele ficou irritado e me bateu. Ela dizia assim, eu falei, meu Deus, como que a gente fica assim cega, né? A gente não consegue perceber. Então, assim, hoje, quando as pessoas vêm para terapia comigo, eu falo assim, olha, se o seu sofrimento foi muito grande, eu já sei, eu sou chamada terapeuta. Porque eu sou curiosa, e eu mergulhei nisso de conhecer. Quando eu estou tendo um tempo para distração, que as pessoas falam para assistir uma série, eu estou assistindo série para tentar entender o comportamento das pessoas, o porquê que a pessoa faz isso, por que ela faz aquilo. E assim, eu mergulhei nessa coisa de buscar a cura, e me encanta, gente, me encanta essa coisa do terapeuta cognitiva comportamental cristã. Isso me encanta, porque assim, todos os alívios que eu senti na minha vida, toda a cura que eu já tive na minha vida, foi através de algo que Deus me deu. Assim, eu senti assim que foi nos momentos que eu estava assim buscando a Deus, nos momentos que eu estava assim me humilhando, chorando, às vezes ali sendo humilhada, e eu ia para Deus, Deus sempre vinha com alívio para mim. Então essa palavra terapeuta cristã me animava muito, porque quando eu ia para a terapia comum, que eu fui durante a vida inteira, porque antes nem existia isso, eu ficava pensando, ai meu Deus, se a mulher me der um conselho errado, só um conselho errado pode mudar toda a minha vida. Se ela dizer para mim uma coisa que for contra um princípio bíblico, eu vou comprometer o resto da minha vida. Eu tenho isso no meu coração, eu carrego isso comigo, sabe, Cris? Tipo, eu sou responsável por cada pessoa que vem a mim. E eu tenho isso, eu carrego esse peso em cima de mim, de responsabilidade, que eu não estou fazendo isso pela pessoa, eu estou fazendo isso para Deus. Então eu preciso ouvir de Deus para mim poder dizer a coisa certa para essa pessoa. E aí eu nunca deu certo de eu fazer psicologia.
E na primeira aula, a Cris falou alguma coisa do que eu tinha pensado, que se ela fizesse, ela não poderia falar alguma coisa de Deus. Eu falei, isso já não serve para mim, porque eu nasci para falar disso. Me encanta falar de Deus e as coisas que Deus fez na minha vida. E aí, passou 10 meses que eu estou atendendo, e a Cris me mandou a primeira paciente que, olha, eu me arrepio de saber, assim, o quanto Deus faz quando a gente se permite, porque é o processo. Algumas pessoas, Deus chegava e falava assim, ó, seja curado. A pessoa saía, curada. Algumas pessoas, Deus falava assim, ó, vai lá, cuspia, né? E esfregava o cuspe no olho, às vezes ele falava assim, ó, vai lá, mergulha 7 vezes lá. Então, e algumas pessoas Deus estava falando assim, ó, vai lá e faz o processo da terapia. Vai lá, toda semana você vai gastar esse dinheirinho lá com você, assim, você merece isso, você merece isso. Esses 10 meses, essa paciente que eu tenho, eu falei já para a Cris, ela parou de tomar remédios, ela tomava remédio para dormir, para acordar, tudo. A vida dela transformou. Por quê? Porque ela foi se autocurando. E aí, eu falei assim para Deus, eu tô com várias pacientes fixas, assim, que pelo menos umas 3 vezes por mês elas vêm para mim, eu preciso de uma sessão. Eu me sinto tão leve depois da sessão. Elas dizem, e eu fico mais leve ainda, né? Porque eu fico pensando, meu Deus, eu fiz para ela e fiz para mim também. Deus me usou, meu Deus, que bom saber que eu sou um canal que Deus pode usar. E as pessoas falavam assim para mim no começo, que é mesmo? Eu sou terapeuta cognitiva comportamental cristã. Nossa, que diferente. Você é psicóloga? Daí eu falava, não, eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta cognitiva comportamental cristã. E aí eu falei, Deus, como é que eu vou ficar falando isso para as pessoas? Elas estão achando que eu sou doida. Eu nunca vi essa profissão, Deus. Aí eu falo, basicamente, eu escuto como a psicóloga, dou um feedback para ela, mas eu aconselho pela Bíblia, tá? Pelos princípios bíblicos. E eu tentava explicar assim. Aí Deus falou assim para mim, quando José, foi o momento de José ser promovido, quando ele já tinha passado por tudo o que ele tinha que passar, ser vendido, humilhado, tudo. Quando chegou o tempo de Deus honrar ele foi colocado num cargo que não existia. Mas que Deus criou aquele cargo, porque ele falou assim, Miriam, quando chega o tempo de eu honrar, eu crio o cargo. E aí aquilo acalmou meu coração, que eu falei, Deus criou um cargo. Então, não preciso provar para ninguém que isso existe. Eu só falava, fui formada por uma pastora lá da Flórida, é por isso que não conhecem aqui, porque as pessoas nunca ouviram falar, né? Eu falava assim, ela é uma pastora lá da Flórida, e eu fiz o curso com ela e tal. Eu digo assim, e daí eu não fiz propaganda, nem nada, mas as pessoas que eu atendia, elas falavam assim, fulana, você tem que falar com a Miriam. Liga para ela lá, você precisa falar com ela. Então, eu senti o seguinte, isso é um chamado de Deus. Talvez você está aí na live e é para você se cuidar, para depois você cuidar de outras pessoas quando você entender. Porque eu acredito de verdade que as pessoas que se conectam à Cris é um exército de terapeutas. Eu também fiz meu livro, eu conto um pouco do meu testemunho, e no livro que a Cris tem um capítulo meu. E eu estou maravilhada com o que Deus tem feito na minha vida. Eu não estou completamente curada, mas eu prossigo para o alvo, né? Eu não desisto. Todos os dias, a cada dia, Deus vem e trabalha de uma forma diferente na minha vida. E cada pessoa que eu atendo, eu recebo também aquela graça, sabe? É aquela coisa assim. Eu não me importo que a pessoa fala assim, eu não vou precisar mais fazer sessão porque eu não preciso tomar remédio, a minha vida está fluindo. Meu Deus, isso para mim vai ser o maior salário. Não precisa aparecer mais para a sessão. Já pensou? E eu vou pensar, eu mudei o mundo de alguém. Aquilo, Deus conta comigo, Deus conta com você que está aqui. Nós estamos em, sei lá, nem 20 pessoas aqui nessa live. Quantas pessoas estão sofrendo agora? Quantas pessoas estão, né, se gastando, se jogando em vícios, tomando decisões erradas, né, por conselhos errados. Então, eu acredito que esse é o tempo que Deus está levantando pessoas para falar a verdade, para pregar a verdade, para construir. Nós não fomos chamados, hoje Deus falou para mim assim, Miriam, não
foca em denunciar o que é falso. Concentra-se em construir algo verdadeiro, porque tudo que é verdadeiro já denuncia o que é falso. Então, esse é o nosso chamado, construir isso, um altar dentro do nosso lar, verdadeiro, onde nós somos a oferta e a gente busca em Deus essa sabedoria para fazer a diferença. E todo o conhecimento do curso de terapeuta da Cris foi assim o divisor de águas da minha vida. Ali fala assim, olha, tudo, ela pega um compilado de tudo que é coisa, assim, do transtorno, da compulsão por alimentos. Ela falava sobre tanta coisa ali que eu falei, meu Deus do céu, acho que não sei se na faculdade eles abordam tanta coisa junto. Então você pega assim, aprende muita coisa sobre vícios, sobre muitas coisas. É inexplicável o que eu aprendi nesse 1 ano aí. Que Deus abençoe, eu falo demais, tá? Então... Miriam, você é muito linda. Morro de rir. A Miriam, ela chegou, né? Eu nem a conhecia e ela já conhecia uma moça que eu conhecia, enfim. E Deus trouxe para perto. E eu vejo o processo, a mudança também, né? Na vida de cada aluna, na minha vida, porque eu falo, eu estou ali para ensinar, mas eu sou a que mais aprendo, eu acho. É assim que Deus faz. Aí você falou pontos importantes que eu quero citar aqui. Em relação a essa paciente, como muitas outras que virão, né, e que já estão também saindo dos remédios, eu já passei por isso, então, gente, isso é muito gratificante. Eu tive um momento na minha vida que eu tive que tomar remédio, de um relacionamento com uma amizade, tá, que ela ativava medos, coisas que eu ainda não tinha firmado em Deus, e ela foi entrando nessa vulnerabilidade. Eu cheguei a tomar remédio, cheguei a ter ataque de ansiedade, e eu estava desesperada e eu busquei terapia. Então, a importância da gente buscar a pessoa certa, na hora certa. Como que isso acontece? Quando a gente ora, quando a gente clama ao Senhor, porque aí Ele traz. Então, eu tinha uma amiga, eu tenho, né, uma amiga aqui, mas naquela época foi ela que Deus usou. Eu falei para ela que eu estava mal, que eu estava tendo ataque de ansiedade, que nem sabia o que era aquilo direito. Ela falou, olha, eu conheço uma pastora, a pastora tal, 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 e ela vai te ajudar, porque ela é especializada em ataque de pânico, ansiedade. Gente, que bênção foi aquela mulher. E ela também é terapeuta cognitivo-comportamental. Outra coisa, em relação à psicologia, né, psicóloga, né? Eu pensei em fazer psicologia, inclusive aqui, porque eu tenho créditos da faculdade no Brasil, e daí eu fui ver, além de ser 5 anos e tanto, não sei quanto, é caríssimo falar do Freud, tudo, mas não estou dizendo que não é bom, para quem realmente, né, Deus levantou para isso. Mas quando eu soube que eu não poderia falar da minha fé, porque eu poderia perder a tal licença que eles têm, eu não sei, não é licença, é uma carteirinha, né, um código lá, um registro, eu falei, não. E se eu não vou poder falar da minha fé, porque só existe cura e libertação em Jesus, a palavra de Deus, os princípios do Senhor, né? Tá tudo lá. Como que eu vou ser uma terapeuta se eu não vou poder falar da minha fé, se eu não vou poder falar de Jesus, se eu não vou poder falar do que realmente cura e liberta? E dali eu falei, não, Deus vai trazer. E foi tão rápido, gente. Foi tudo tão lindo. Deus trouxe o que precisava. E outra coisa, a honra e a glória é para o nosso Senhor, é para o Deus poderoso, para Jesus, porque Ele age através de nós. Então, muitas vezes, uma preocupação que eu tinha, além dessa responsabilidade, gente, são vidas. Né? Tem casos que, às vezes, a pessoa chega e ela começa a falar, eu estou aqui na terapia atendendo, eu falo assim, me ajuda aqui, pai. O que eu vou falar para ela? Como que eu vou ajudar essa moça? Porque tem casos que a gente não tem nem como, a gente não tem essa capacidade se não for na dependência de Deus. E aí você ora ali, Deus, quando você vê, você está falando coisa, você fala, Senhor, que lindo, que poderoso. Então, quando essas pessoas param de tomar remédio, assim como eu também, né, fui ajudada por uma terapeuta do Senhor, é cura, é libertação, sim, porque é Deus fazendo através de nós, a gente só precisa se predispor a isso, né? E é um investimento, sim, tudo é um investimento na nossa vida, eu amo, eu tenho aprendido muito sobre isso, sabe, sobre investir. Eu nunca tive muito problema nisso, sabe, até que eu gasto até, às vezes, até o que não deve, eu não sou muito de falar, eu vou viver o hoje, né? Amanhã tudo bem, sei que tem que guardar, mas eu sou mais de, não sei se eu vou estar aqui amanhã, então eu vou usar hoje aqui, tudo certo, e nunca faltou, Deus sempre provê. Mas eu sempre investi em fazer cursos, tudo que Deus coloca no meu coração, eu faço. Então, são essas coisas que eu queria completar, porque realmente a terapia, ela vai fazer toda a diferença quando a gente está no lugar certo, com as pessoas certas, e Deus traz essas pessoas, né? Porque Ele sabe, Ele escuta nosso choro, nosso clamor, Ele sabe da nossa dor.
É libertador, gente, não tem preço, né? Muito bom. Obrigada, Miriam, Lisete. Vocês são um bênção. É uma família que Deus criou, trouxe para perto, e sim, um exército de Deus. Então, diz que terapia é isso aí, gente. Vocês estão conhecendo um pouquinho mais da nossa equipe. Vamos passar agora para Ângelo. Temos um homem também na nossa equipe, gente. O Ângelo está comigo até antes de começar os cursos. É jornada, ele que fez o website do canal. Né, Ângelo? Obrigada, Ângelo, por você estar sempre aqui com a gente. Conta para nós um pouquinho da tua experiência também e a importância, né, dessa conscientização em relação à busca de terapia, tratamento, curando as feridas emocionais, né, tratamento da saúde mental. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, a paz aí para vocês. Eu fico muito feliz em poder estar aqui com vocês hoje. Também eu sou um sobrevivente. Nada melhor do que o aprendizado, o entendimento, o conhecimento, a troca de experiência e a busca, né? Porque Deus, na sua infinita bondade, ele jamais vai deixar os seus filhos cativos por toda uma vida. Ele começa a dar a luz para a gente ir fazer a busca da cura. Aconteceu comigo assim. A Cris falou que eu estou desde o início e para mim é uma satisfação muito grande, né, ver com que esse processo, ver com que tudo isso que está acontecendo um dia foi tão pequeno e hoje se expande, né, para salvar vidas, para alcançar vidas. E se cada um da gente que aqui está presente, foi porque um dia a gente não teve, assim, até um pensamento de saída, mas que aquela luz, né, entrou sobre nossas vidas e nos trouxe até aqui, para a gente ajudar outras pessoas. Eu comecei lá na jornada do recomeço, aquilo ali me marcou demais, passei por algumas imersões, jornada da virada, de A a Z, né? Narcisista de A a Z, depois curso de terapeuta, depois, aí eu, assim, deixa eu partilhar uma coisa com vocês também, e ali na jornada da virada, Deus colocou no meu coração um sonho, um projeto que estava bem adormecido, porque quando a gente sofre o abuso, às vezes até as nossas esperanças, os nossos projetos, eles são um pouco ofuscados, e que se a gente não tiver um pouco de querer voltar lá no nosso íntimo, a gente não vai lembrar desse projeto e não vai colocar nunca em prática. Porque o abuso faz isso com a gente. O abuso, ele é feito para que a gente seja, aos poucos, diminuído, aos poucos, e tinha muita coisa no meu coração que estava adormecido. E foi um pouco difícil de você ir buscar aquilo, porque as invalidações da vida faz com que você, às vezes, esqueça. Né? Então, é bom que você, né, assim como eu, olhe no seu coração aí o que é que você sonhava antes de você conhecer o abusador, a abusadora, né, e traz para cá. Foi o que aconteceu comigo e a Cris, a gente fez um momento que a gente tinha que listar o que é que a gente sonhava para um ano depois, e eu comecei a listar as coisas, a listar, e eu digo para vocês, gente, foi uma virada na minha vida, a Cris sabe disso, não vou entrar muito nisso, questão que Deus faz com que os filhos dele se prosperem, e eu sou testemunho vivo disso, a Cris conhece um pouco minha história, a gente veio do abuso, a gente foi muito massacrado, e depois Deus dá uma sustentabilidade, né, para que a gente permaneça de pé. E fiz o curso de terapeuta, né, hoje eu estou na equipe, né, dos terapeutas do Senhor, como diz a Cris, e cada pessoa que
liga lá no meu ramal, né? Que eu não sou único e exclusivo ali, não, mas quando liga no meu ramal, eu corro para atender. Gente, eu passo pelo processo de cura junto com essa pessoa, entendeu? É eu ouvindo a pessoa e deixando Deus também me curar, né? O que a pessoa fala, né, reflete em mim, né? E eu peço a Deus que cure também muita coisa que ainda falta em mim. E eu digo a vocês que permaneçam aí, né? Quem puder, né, ajude nesse movimento a se expandir, ajude mesmo, porque o intuito aqui é ajudar pessoas, como é que eu posso dizer, que foram saqueadas, né, emocionalmente. Cada pessoa que toca nos nossos amais, vocês viram o testemunho das colegas, é um grito, né, de uma humanidade que muitas das vezes é silenciada, porque poucas pessoas falam disso. É a mesma coisa da gente ouvir alguém dizer que está com crise de ansiedade e a gente dizer, não, isso aí é você que está inventando. O abuso para a sociedade, muitas das vezes, é entendido como coisa da cabeça, porque só quem passa pelo ciclo sabe. Então, quando nossos ramais tocam, a Cris diz assim, vamos tentar ali fazer 15 minutos. Ela sabe que a gente não consegue 15 minutos. Você sabe, Cris, que na maioria dos atendimentos é 1 hora mesmo, né? E a gente não se importa com isso, entendeu? Porque a importância maior para a gente é que, assim como Deus, né, eu, Ângelo, fui na minha causa, é que Deus também vá na causa dessas pessoas, entendeu? Amém. Funciona, né? Às vezes, eu não tenho nem as palavras certas para colocar, mas tudo isso que a gente passa aqui é emocionante, entendeu? E eu falo para a Cris que, enquanto puder, eu vou ajudar isso. Amém, Ângelo. Deus abençoe. Muito especial todo o carinho, né? O Ângelo está sempre motivando, sempre trazendo palavras, né, de esperança. Continua, Cris, muitas pessoas precisam, né? Vai dar certo, ele vai, ele toma a frente, ele ajuda, ele que criou o website aqui do canal, sempre traz novidades, dicas, ideias, ele fez o e-book da Elo, né? O dele, ele já está com 2 e-books, depois mostra aí também, viu? Elô, o seu, Miriam, seu livro, depois mostrem aqui, eu fico tão feliz, fico orgulhosa de ver, né? Porque são os frutos, é bênção, é bênção. Elô, você agora, seja bem-vinda. Oi, Cris, boa noite. Oi, Boa meninas. noite. Estava com saudade de todas, né? Já fazia um tempinho que a gente não se reunia. Oi, Ângelo, né? Que é o nosso único rapaz aqui no nosso grupo. Pois é, foi o Ângelo que fez o meu e-book, um trabalho incrível. O Ângelo sempre capricha muito nos trabalhos dele, né? A gente vê o cuidado dele com o trabalho da Cris, e não foi diferente com o meu. Falando um pouquinho, né, de como a terapia tem sido para mim, assim como a maioria aqui, né, eu também sou sobrevivente, vim aí de 2 relacionamentos abusivos, né, com narcisistas, fora familiares também, né, que um pouco das meninas conhecem um pouquinho da minha história. E eu digo assim que a terapia para mim foi, foi transformador, foi libertador, foi tudo que eu precisava na minha vida naquele momento. E graças a Deus que foi no momento que eu mais precisava na minha vida. Porque quando a gente está nesse ciclo, né, está nessa escuridão,
a gente não vê nada, a gente não vê possibilidade, a gente não vê luz, a gente não vê absolutamente nada, porque tudo que a gente tinha de esperança, sonhos, metas, foram minados, né? Com o tempo, eles foram apagados por essas pessoas, né? E a Cris apareceu na minha vida. Eu digo que, gente, Deus é perfeito, ele é maravilhoso, ele é extraordinário, eu digo sempre isso, porque ele age nos mínimos detalhes. E uma coisa que eu sempre falo, quando a pessoa ela tem, nem que seja um pouquinho de fé, o tamanho do grão de uma mostarda, por menor que ele seja, mas você se apegar a isso, você sabe que você vai conseguir. Eu mesmo passando por esses momentos, eu tinha essa fé, eu tinha essa fé em Deus, que Deus ia me tirar daquele lugar, né? Porque o primeiro eu tinha conseguido sair, difícil, mas eu saí. Eu acabei caindo em outro, né? Porque é aquele negócio, né? A gente sai, a dependência emocional faz a gente entrar em outros relacionamentos ruins, a gente não ter uma base, a gente não ter uma estrutura, a gente não ter uma referência de pai, tudo isso influencia, né? É incrível. Quanto mais eu estudo a terapia, quanto mais eu estudo isso, mais vontade me dá de ajudar as pessoas, porque a gente que passa por isso, a gente sabe o quanto é desesperador a gente estar nessa situação. Então, eu tinha essa fé em mim, e o próprio narcisista virou para mim e falou que ele só aceitaria fazer uma terapia se a nossa terapeuta fosse cristã. Eu falei, pois eu procuro agora, não tem problema. Eu orei a Deus, né? Pedi para o Senhor. Eu lembro que eu fiz essa oração e eu pedi para Deus, falei, Senhor, coloca uma pessoa boa no meu caminho, que vai mostrar, Senhor, a realidade, que vai trazer clareza, que vai trazer resposta. E procurei. Primeira pessoa que apareceu para mim é a Cris, né? E aí ele, como ele queria que no perfil tivesse lá escrito que era cristã, era uma exigência dele, né? Eu peguei e mostrei para ele, eu até fiquei assim meio com medo, porque tinha lá, né, ela trabalha a questão do narcisismo. Naquele momento me deu aquele negócio assim, eu falei, será que eu mostro? Vai que ele não quer, por achar que eu tô querendo dizer que ele é narcisista, né? Mas aí, como ele queria falar que era eu que era narcisista, como ele sempre dizia, né? Então, ele aceitou, pagou, nossa, pagou a terapia, né? Assim, a gente conversou, mas ele aceitou pagar de primeiro momento se eu ajudasse. Falei, não tem problema, ajudo, vamos fazer a terapia. Ele aceitou e tudo mais, foi lá e fez a primeira sessão. Gente, na primeira sessão ele não deixou eu praticamente falar, Cris é testemunha. Ele falou o tempo todo, quando foi para mim falar, ele não respeitou, ele simplesmente, nem eu e a Cris, ele só simplesmente levantou e saiu da sessão. Mas, enfim, como eu disse para vocês, então, assim, tudo isso para mim foi muito transformador, veio um momento que eu precisava muito. A Cris logo depois me presenteou, né, com um curso que, assim, sem palavras para agradecer. Hoje eu estou nesse lugar, estou a pessoa hoje que eu sou, graças a Deus, primeiramente, que tocou no coração dela, que eu sei que é Deus trabalhando também, mas também a ela, porque ela sempre, sempre, sempre foi uma pessoa que nos motivou, que procurou, sabe, ajudar a gente a não desistir, a olhar para a gente. O curso dela, gente, é igual os meninos têm falado, em curso nenhum a gente vai conseguir encontrar o que a Cris traz para a gente, porque eu acredito por ela ter vivido isso, ela saber como é, ela saber como isso afeta a nossa vida, o curso dela é completo em todos os sentidos. São coisas assim que eu jamais que eu imaginei que eu teria, que eu passava e que foram reveladores para mim, né? Então, assim, para mim tem sido maravilhoso poder ajudar as pessoas. É uma fase que não, assim, a gente sabe que não é fácil, né? O mundo espiritual, ele é real, né? A gente tem que dizer isso, é real, né? Mas quando Deus coloca um desejo no nosso coração, a nossa vontade de fazer aquilo ali, é o nosso propósito, não tem jeito, você pode fazer o que for, mas o seu pensamento vai estar sempre naquilo ali. O seu coração vai sempre queimar, né? A alegria de você poder ajudar as pessoas.
telefone quando toca, assim, dá aquela emoção, fica aquele nervosismo, mas na hora que a gente fala com o cliente, né, que depois de 30 minutos, 40 minutos ali, a gente conversando com os clientes, a gente percebe que o cliente está mais aliviado, né, o paciente já está mais tranquilo, já está, sabe, conseguiu entender mais o objetivo, né, porque muitos vêm muito nervosos, sem saber o que é, né, tem muitas dúvidas, né, mas a gente sempre procura esclarecer da melhor forma possível, dizer que é seguro, dizer que é importante, né, ali não é algo que vai sair dali, né, profissional mesmo, que a gente trabalha. Então, assim, quem tá aí, eu digo assim para vocês, quem tá aí, que tá começando, que vai começar, ou tá em dúvida, só se apegue a isso, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu digo por experiência própria, o que a terapia tem feito na minha vida é maravilhoso, porque eu nunca imaginei que um dia eu estaria emocionalmente, fisicamente, principalmente assim, fisicamente porque a gente é mulher, a gente passa por isso, não é fácil, né? As meninas sabem que eu tive um problema de saúde devido ao abuso narcisista, que foi difícil, mas graças a Deus, depois da libertação, do cativeiro, depois da terapia, tudo isso foi fazendo sentido. Hoje eu estou praticamente curada, existem muitas coisas para ser curadas, né? Igual o Beto, o Ângelo falou. Cada dia a gente aprende com os nossos pacientes também, né? Que às vezes é algo que está guardado lá, que a gente ainda não sabe, que a gente não foi desperto ainda e que ajuda a gente também. A gente aprende com vocês, né? Da mesma forma. E eu só sou muito grata, né? Por tudo que a terapia tem feito na minha vida, por tudo que a Cris tem nos ajudado, nos auxiliado, né? As meninas também aqui, é uma equipe, sempre uma ajudando a outra, tentando da melhor forma possível trazer o melhor, né, para cada uma, sem dúvidas, né? Ajuda ali a esclarecer algumas coisas, e é sempre assim, uma equipe vai continuar assim, em nome de Jesus, uma família. Eu só agradeço, Cris, pela oportunidade. Amém, linda do Senhor. Gente, eu me sinto honrada, sabe, de ter essa equipe tão linda. Vocês estão sentindo? É muito especial mesmo. Deus, ele é maravilhoso. Quando teve a imersão no Brasil, eu falo isso porque foi um momento tão especial e eu creio que um dia todos nós vamos estar juntos novamente, né, com alguns que eu já conheço pessoalmente, outros que ainda não. Mas eu lembro que a gente estava no quarto do hotel e foi quase todo mundo para lá que estava na imersão, né, do pessoal que é da equipe. E eu estava ali, a gente pediu uma pizza e eu falei, Deus, essas pessoas que estão aqui vieram através do curso, através do canal, começou lá, né? Porque quando Deus colocou no meu coração para colocar o canal, para falar disso, para ajudar as pessoas, quando Deus me revelou, gente, vocês não têm noção, eu sou daquelas que eu quero gritar para os 4 cantos do mundo, todo mundo tem que saber, se foi cura e libertação para mim, vai ser para todo mundo, eu preciso falar. E aí eu ia nos lugares, até na igreja, aí já me olhavam, tipo assim, vem aquela fanática dos narcisistas, fala do narcisista, e eu ficava, gente, mas isso é libertador, como que as pessoas não estão felizes, como eu fiquei? Aí que eu entendi, que é porque Deus, ele revela quando ele tem um propósito maior. Ele vai usar aquela vida para essa conscientização de alguma forma, porque nós vivemos aquilo na pele. Tem propósito maior, porque não é fácil digerir isso daí, né? Aí eu entendi, peraí, então eu vou falar sobre isso, e as pessoas que Deus está despertando vão buscar, elas vão vir até mim, não eu querer enfiar na goela abaixo. Narcisista. E assim tem sido, né, até hoje, para honra e glória do Senhor. Então, as pessoas que realmente estão passando pelo que eu também já passei, que nós já passamos, estão buscando, né, aprender mais, e era vídeo que não acabava mais, meu Deus, foi através de um vídeo que Deus me revelou o transtorno. Então, quando as pessoas falam para mim que foi através dos vídeos, dos meus vídeos, eu falo, glória a Deus, como é gratificante poder fazer parte disso, né, e ver pessoas sendo libertas, saindo de depressão, não tomando mais remédio, vivendo o propósito de Deus, porque o inimigo, gente, ele não é nada diante do nosso Deus, é que a gente foi tão enfraquecido nos abusos que a gente já não sabe nem que a gente é,
Mas quando você entende a tua identidade espiritual, é libertador. Né? Então, assim, eu fico muito feliz, muito grata a Deus, acima de tudo, né? E por estar nos unindo. Só Deus faz essas coisas. Nunca achei que ia passar do canal e dos vídeos no canal. E tantas coisas o Senhor já fez e ainda fará também dentro aqui da equipe, nos cursos que estão, né, as pessoas estão vindo e buscando terapia, seja no Disque Terapia, seja fazendo a terapia individual, seja com a gente nas terapias em grupo, né, que é muito libertador, que a gente aprende com a experiência dos outros. Então, às vezes, no curso, eu acho isso demais. A pessoa faz uma pergunta, mas aí a resposta já é para várias outras alunas que estão ali, e às vezes a pessoa nem pensou em perguntar aquilo, ela está recebendo cura daquilo que... Nossa, é isso! Então, aí você está dando um testemunho, você fala, porque eu passei por isso. E aí você dá o testemunho ali, nossa, mas está falando que eu sou assim também. Nossa, mas isso aconteceu comigo também. E Deus já vai curando não só aquela pessoa que está sendo ali atendida, né, nas terapias em grupo, no caso, quando a gente faz a aula prática, isso também acontece, né? Eu acho isso perfeito. Só nosso Deus para fazer isso. Obrigada, Elô. Deus continue te abençoando. É muito bom ter você pertinho. Você é muito especial, como todos vocês. Eu me sinto muito honrada mesmo, porque é uma equipe muito linda do Senhor. Vamos lá, quem é a próxima? Quem ainda não falou que está aqui da equipe? Levanta a mão aí para eu saber, gente, porque eu não estou conseguindo ver todo mundo. A Madalena. Ai, Mada, você. Oi. Oi, seja bem-vinda. Cris, tudo bem com vocês? Tudo bem? Bom, é o seguinte, o curso de terapeuta foi uma confirmação de algo que Deus já vinha colocando, já vinha fazendo comigo, né? Na parte de libertação e cura. Eu sempre não, né? Quando eu comecei a entrar nessa área, e eu, sem saber, Deus colocava certas pessoas no meu caminho, e elas vinham falar dos problemas, e eu tinha as respostas, e eu aconselhava, eu mostrava, né, as questões, e o tempo foi passando. Bom, passou, eu tive relacionamentos com narcisistas, né, na minha família, fora também, e aconteceu que, depois de muitos anos sofrendo, duas pessoas, elas não souberam, eu conversei com elas não souberam fazer a colocação. Então, uma falou sociopata e outra falou psicopata. Com essa confirmação, eu comecei a ir atrás e tomar conhecimento a respeito, né, de dos transtornos de um modo geral, mas eu comecei a ver um padrão que foi afunilando e chegou no narcisismo. E como eu assistia muitos vídeos a respeito desse assunto de transtorno, psicopatia, todo tipo de transtorno nessa área, né, antissocial, borderline, essas coisas, um dia apareceu, né, o canal da Cris, porque todos que eu assistia não era nenhum cristão. E eu tinha essa questão de ser cristão, porque você não consegue separar, né, do ser cristão, a palavra de Deus, que você vive aquilo para fazer alguma coisa que você está vendo que precisa encaixar, né? E eu não conseguia achar, eu só via muitos vídeos, mas nenhum deles é cristão. Aí, quando apareceu da Cris, ela começou a falar, gente linda e abençoada, não sei o que. Eu falei assim, nossa, nunca vi isso, né? E comecei a assistir e eu comecei a identificar, ver, não, deixa eu ver, tem sentido? É mesmo, né? Porque você precisa ter essa certeza no coração para saber se é esse o caminho, né? E aí eu comecei a assistir, eu comecei a ver que não, é isso mesmo, tá certo. E começou a confirmar, né? E aí, durante um tempo, eu assistindo, né, eu fiquei na dúvida, faço curso, não faço... Até marquei umas sessões com a Cris para saber algumas coisas, né, porque eu já vinha de um processo de libertação e cura há muitos anos, porque desde que eu comecei a tentar resolver o problema na minha casa, eu procurei muitos lugares, e foi uma época que não falava-se muito de nem terapia, nem psicólogo, tinha, né, como tem ainda, lógico, mas não era tão incentivado, não era assim, eu não tinha condições financeiras, então nunca pude fazer mesmo, né? E
E o meu processo começou assim, eu aprendendo em outras áreas de libertação, de cura, de cursos que eu fui fazendo, né, cristãos, tal. E quando eu conheci o curso da Cris, ele começou a se encaixar dentro daquilo que Deus já estava se movendo na minha vida. E, assim, fechou um propósito, né? Que é a terapia com a ministrações de cura, libertação, a palavra de Deus, e é o que a Cris falou. Jamais eu conseguiria fazer um curso como a psicologia, porque eu não conseguiria separar minha fé da terapia e do mover de Deus, que quando Deus vai usando a nossa vida para olhando as situações e vai falando as coisas, eu não conseguiria. Então, a opção de fazer o curso de terapeuta foi exatamente isso, não sei, porque eu tenho a liberdade de falar e ouvir a voz de Deus, quando ele está falando, eu estou conversando com a pessoa, né, e poder ministrar aquilo que Deus está dando como direção. Então, isso encaixou assim perfeitamente. Aí eu fiz o curso, realmente confirmou. Gostei muito, porque entrou várias áreas que expandiu mais o conhecimento, né, para eu poder realmente entender na profundidade o que muitas vezes as pessoas têm, qual é o problema, porque você tem que ir na raiz do problema. Então, você muitas vezes olha a atitude, o comportamento, mas você, conhecendo a raiz do problema, você consegue chegar no ponto que precisa de cura para libertação daquela pessoa, para restauração, para cura, né? E como a Miriam falou, né? Até esqueci agora. A Miriam falou um negócio interessante e acabei esquecendo. Mas então, assim, essa cura, esse curso, ele juntou tudo que eu precisava para poder fazer, poder saber quem eu sou hoje. Ah, lembrei agora. É o terapeuta cognitivo e comportamental cristão, ou cristã, né, que vai nos diferenciar daqueles que nenhum tem a palavra de Deus. E a gente pode usar a palavra, a gente ouve o Espírito Santo falando, muitas vezes a pessoa está falando, ele já vem daquele insight, você já entende a raiz do problema da pessoa, ministra, sabe? Então, isso, assim, complementa. E uma coisa interessante também foi que nesse curso, o Senhor usou tudo que eu aprendi e me deu uma direção para eu escrever um livro. E não foi algo que até pretendia fazer, mas até usou a Miriam como instrumento nesse propósito. Aí foi se encaixando as coisas, conheci a pessoa que editou o livro, que fez o livro. A Cris também ajudou bastante nesse curso, ajudou. E eu fiz aquilo que Deus me colocou para fazer, mais uma revelação do transtorno em si, a origem dele. E assim, ele tem a parte do conhecimento clínico, né, da psiquiatria, psicologia, depois na parte que eu esqueci agora também, bom, enfim, depois eu vou lembrar, e a parte do espiritual, onde tem a palavra de Deus, assim, muito fundamentada, de uma revelação que Deus me deu sobre a origem desse transtorno, né, que a gente discute muito no curso, né, discute muito essas questões do transtorno, a gente vai vendo coisas assim que a gente às vezes fica sem entender, e o Senhor foi me mostrando, e um dia quando ele falou para eu escrever, aí eu comecei a juntar os pontos, e eu falei assim, nossa, aí eu escrevi esse livro, e ele tem assim, de tudo um pouco, ele não é um livro grande, é fino, é fácil de entender, mas é assim, é como se fosse um manual para ajudar as pessoas, traz um alerta, então ele fala um pouco de cada coisa, fala sobre abuso, fala sobre... Eu estou falando um pouquinho do livro, porque ele faz tudo parte do nosso curso e do terapeuta, né? Mostra aí, mostra o livro para a gente, achei tão legal essa capa, tão impactante. Dá para ver? Dá, lê o título para o pessoal. É Narcisismo, a face do mal em pessoa. E o subtítulo é Saiba como se proteger dos lobos em pele de cordeiro. Porque o que eu vi quando eu fiz parte do curso, fiz o curso, participei das imersões, assim, que me tocou muito, que me chamou muita atenção, foi que todas as pessoas, a maioria, assim, quase 100% que passaram por abuso,
muitas delas, dentro de igreja, ou sem ter o conhecimento, não conseguiam visualizar o que estava acontecendo com relação aos abusos, né? E ouvindo muito dos relatos do canal, o que acontece muitas vezes dentro das igrejas, e que as igrejas não têm esse conhecimento a respeito do abuso narcisista, assim, desconhece, assim, totalmente, não tem noção disso daí, como as pessoas são, né? Dentro da igreja, como elas se comportam, o que elas fazem, e as pessoas são arrastadas nesse relacionamento, se desviam, sofrem, né? E isso começou a me incomodar, porque eu vivi isso, né? Essa questão do viver dentro de casa com a pessoa e ir para a igreja e ver essa diferença. Então, como experiência, eu pude ver como é que funciona, né? Então, isso me tocou muito. Em face do que eu vivi, eu procurei escrever esse livro, que como se fosse um manual de orientação, falando dessas questões do abuso, falando das questões como se proteger, o que a igreja, como a igreja deve, os líderes, né, como eles devem olhar para o problema, como eles devem proteger a pessoa, como eles devem aconselhar, enfim, assim, vários assuntos para poder levar a pessoa a ter esse amparo, esse conhecimento, para não se deixar levar em relacionamento. É um alerta mesmo, né? Eu falo bastante sobre isso, faço comparação muito com a palavra de Deus, porque também no final eu falo a respeito de propósito, de identidade, eu falo do conhecer a Cristo, eu faço o apelo, né, para a pessoa entregar a vida para Jesus, tal, com um propósito também evangelístico, porque para alcançar todas as pessoas, né? Então, para mim foi muito importante fazer o curso, e, como eu falei, fechou um ciclo e se estabeleceu um propósito assim, na minha vida, de que é o que eu comecei a ver, no caso de dom, né, como Deus já usava isso, mas eu não sabia como usar, né, esse dom para esse propósito. Então, ficou assim muito mais, como é que eu posso dizer? Mais não é agradável, assim, mais emocionante você, assim, é gostoso você, sabe, às vezes você está ali conversando com a pessoa, você está vendo as coisas, Deus está mostrando, está falando, e você fala, nossa, e você gosta, eu gosto muito, e eu não sei quem falou que fala bastante e ouve, acho que foi a Miriam, da irmã, e aí me falaram para mim, eu tenho uma amiga, né, quando a gente está conversando realmente nessa área, que Deus usa muito nessa questão de terapia, ela fala assim, obrigada, porque você me ouve. Aí eu falei assim, nossa, é mesmo, né? Eu fico ouvindo as pessoas falar, ouvindo, e de repente vem aí eu falei assim, peraí que eu preciso falar, né, tal coisa, dá uma pausa. Então eu descobri que eu sei ouvir e eu gosto de ouvir, né? Então isso faz parte também desse dom. Então, assim, complementou, se juntou e fechou no propósito de Deus para a minha vida. Então, eu acredito que quem quiser fazer o curso não vai se arrepender e vai ser uma bênção em todos os sentidos, tanto para a vida pessoal, do que vai aprender, como vai usar, como Deus vai usar a pessoa também para ajudar outras pessoas nesse propósito de cura, libertação, que é muito importante. E outra coisa, eu sinto meu chamado, não especificamente, mas assim, que esse livro trouxe mais um alerta também para questões que são, eu falei dentro da igreja, mas como um propósito mais do alerta do corpo de Cristo, porque eu vou falar uma coisa, não é uma crítica, não é um julgamento. Eu vejo que a igreja, pela falta de conhecimento, né, o meu povo sofre por falta de conhecimento, a igreja ela não está conseguindo ajudar as pessoas na profundidade que elas precisam, do sofrimento, dos traumas, por relacionamentos, né, com narcisista, relacionamentos abusivos, e a terapia ela está se tornando um instrumento para ajudar essas pessoas, seja fora, seja dentro da igreja, porque eu vi isso muito nos relatos que eu vi, né, no canal, nas imersões, e eu percebi isso, que há uma necessidade muito grande
de ajudar essas pessoas nessa área de libertação, de terapia, né, restauração da identidade, autoestima, né, as emoções. Então, eu acredito que é um instrumento muito poderoso, aliado ao poder de Deus, né, a palavra, tudo que a gente tem, né, de bagagem. Então, é isso. Ah, perfeito, Mada. Isso que você falou no final faz todo sentido, porque, veja, os médicos para cuidar quando precisamos da parte física, nós como terapeutas para saúde emocional, e os pastores para a parte espiritual. Mas, ao mesmo tempo que nós, como terapeutas do Senhor, vamos abranger todas, também é importante que as pessoas dentro da igreja, e os médicos também, né? Que eles também, porque é uma coisa ligada à outra, é o físico, o emocional e o espiritual. Mas se você está numa igreja, e esses líderes, que muitos também estão lá, são narcisistas, eles vão falar, terapia não, você não precisa de terapia. Né? Então, você também não precisa de médico? Para que você vai no médico? Não é assim, porque Deus usa as pessoas que são filhos e filhas dele para ajudar outras vidas, seja como médico, né, anjos do Senhor ali cuidando de pessoas para que elas possam estar bem, saudáveis, nós que somos anjos do Senhor também como terapeutas, e os pastores que são os verdadeiros, né, também ali para ajudar, mas existe essa crença, né, e o despertar, né, da terapia cognitivo-comportamental cristã, principalmente na parte de ressignificar, que eu falo que é o ressignificar, nada mais é do que a renovação da nossa mente. Mas essas crenças limitantes, as coisas que nós ouvimos das pessoas com quem a gente se relaciona, que são pessoas abusivas, que vão totalmente distorcer a palavra de Deus, e sem você ter realmente conhecimento, é onde fala que perecemos por falta de conhecimento, conhecimento da palavra, que é a verdade que nos liberta. Então, é muito gratificante, né? Eu já cansei de, não é que eu cansei, é a maneira, a expressão, né? Maneira de falar, mas assim, quantas vezes eu estava ali e a pessoa veio só para ter certeza que não está louca. Tem certeza que, não, eu não estou viajando na maneira, eu não sou louca, não, é real esse daqui, é narcisista? Sim, tá tudo certo, é isso mesmo. Ou então a pessoa vem e está muito mal, sem esperança, e dali você fala uma palavra, você, olha, o inimigo, ele não tem poder para te destruir, não, porque me acabou com a minha, não acabou, não, você está aqui, e Deus, ele vai restaurar tudo na sua vida, e tudo tem um propósito maior do Senhor, e, enfim, e a pessoa sai com esperança, ela sai sorrindo, um brilho no olhar, gente, não tem palavras para expressar, isso é só Deus que faz, e é através de nós, e isso é mais libertador ainda, e a honra e a glória é sempre a Ele. Então, muitas vezes, nós passamos por relacionamentos abusivos, coisas assim horríveis, mas a gente não entende no momento da dor que Deus tem um propósito muito maior, e veja vocês todos, incluindo eu, que nós hoje fazemos esse trabalho, se não fosse tudo que a gente viveu, tudo que a gente sofreu, nesses relacionamentos, como que a gente ia ter experiência, como que a gente ia buscar ajuda, como que a gente ia superar isso e estar onde a gente está hoje? Como que as pessoas seriam curadas e libertas? Como que a gente teria essa empatia, esse entender o que a pessoa está sentindo? Porque por mais que você seja formado em psicologia, psiquiatria, seja o que for, se você não viveu na pele, e se você não teve a revelação de Deus, porque uma coisa é você estudar lá na aula, no curso, e entender, ó, o psicopata faz isso, o narcisista faz isso, mas Deus te revela, e Ele revela o mundo espiritual, e Ele te dá o discernimento, e você passou por essa experiência na pele, gente, isso muda tudo, né? Deus é perfeito, então, assim, glória a Deus que hoje nós estamos aqui, né, fazendo isso, e lá atrás a gente não tinha noção, né, e isso é só o começo, porque ainda tem muitas outras coisas que você vai fazer em nossas vidas através de nós também, para honra e glória dele. Obrigada, amada, linda. Agora eu vou chamar, deixa eu ver quem levantou a mãozinha primeiro aqui, Yara. Yara, seja bem-vinda. Conta para nós um pouquinho da tua experiência como terapeuta. Oi, Cris. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Então, a minha experiência como terapeuta, primeiramente, eu conheci a Cris no final de 2023. Ali começou a minha jornada na parte terapêutica, porque eu não conhecia nada de terapia, de narcisismo, nada. Eu era leiga em tudo isso.
E foi num momento assim que para mim foi muito importante, porque eu estava num momento assim praticamente de morte, praticamente mesmo, porque eu estava numa cama que eu já não levantava há 7 meses, eu já não tomava banho, a Cris sabe da minha história, e eu lembro que foi no final de 2023, um dia eu deitada no sofá e eu pedia para Deus que eu queria morrer, porque eu não suportava a dor, que era uma dor muito grande que eu sentia na minha alma, e eu não sabia o quê. Eu sabia que doía, mas eu não sabia o porquê e o que doía. E eu lembro que eu, ali, passeando no YouTube, me aparece um vídeo de uma senhora chamada Cristiane Colli. E eu olhei aquele vídeo, e sabe quando chama a sua atenção? Eu falei, gente, que é isso? Aí eu fui assistir o vídeo. Nossa, tudo que eu estava vivendo foi falado naquele vídeo. Mas sabe quando dá aquele despertar? E ali eu comecei a maratonar os vídeos da Cris. E aí a Cris começou a fazer as imersões. Eu comecei a participar, eu participei de todas as imersões da Cris. Comprei o curso de narcisista de A a Z também. E ali foi aonde foi começando o processo da minha cura. E ali em seguida eu já entrou no meu coração o sonho que talvez eu poderia um dia ser terapeuta se fosse da vontade do Senhor, mas eu tenho comigo que esse sonho, quando ele entra no nosso coração, não só esse, mas qualquer sonho que a gente tem, quando a gente tem algo no coração que a gente sonha e a gente não consegue esquecer, é porque é algo de Deus. Só que tem um momento certo para isso acontecer na nossa vida, não é no nosso momento. E aí eu lembro que ano passado eu fui participando de todas as imersões da Cris, fui fazendo tudo. No final do ano, na última imersão, a Cris sorteou 2 cursos de terapeuta, e o primeiro nome não foi o meu, eu fiquei arrasada, e eu falei, Cris, eu quero de presente de aniversário, né? Porque eu faço aniversário em dezembro, inclusive amanhã, dia 23, é meu aniversário. E aí eu peguei, e na hora que a Cris sorteou, saiu o nome da Leone. Lembro até hoje. Ai, Cris do céu, que decepção. Eu falei, pronto. Tinha não sei quantas mulheres na live, naquele dia, acho que mais de 100. Eu falei, uma chance? Não, não pode ser. Aí, de repente, a Cris vai lá e sorteia e ela chama meu nome Yara. Eu falei, gente, não tô acreditando nisso. É de Deus mesmo, né? Mas então, e aí o meu processo começou aí, primeiramente nesse vídeo com a Cris, né, que eu assisti da Cris, aí eu entendi muita coisa. Mas sabe quando você entende, Deus te mostra o que você está passando, mas você não aceita? Eu não aceitava. Eu não aceitava, sabe? E aí, com as imersões, eu tive, assim, sabe, várias, como que se fala? Vários processos com Deus. Deus trabalhou muita coisa ali em mim. E com o curso de terapeuta também, quando eu comecei a fazer, sabe, eu comecei a ser curada ali dentro também, porque, assim, a terapia, ela é, como que se diz? Ela é um processo. Ela não é ao mesmo tempo que é para mim, ela não é ao mesmo tempo que foi para curar a Cris. Deus tem um tempo para cada um de nós. E em mim tinha muita coisa que tinha que ser curada. E hoje, se eu falar, o meu final para mim, hoje eu me sinto e eu sei, certeza absoluta, que eu estou totalmente curada. Hoje eu não sou mais dependente emocional. Hoje eu sei dizer não. Hoje eu sei qual é a minha identidade. Hoje eu sei que eu sou filha amada do Rei. Hoje a minha mente não dá mais aqueles bugs que eu tinha, que eu esquecia tudo, porque eu tinha
tudo isso, eu esquecia muito as coisas. Hoje a minha mente foi trabalhada e eu sei que a minha mente é a mente de Cristo. Quando eu esqueço alguma coisa, eu lembro, porque a minha terapeuta foi a Miriam. E a última sessão que eu fiz com ela foi em questão disso. Ela falou para mim isso. Se lembre que a sua mente é a mente de Cristo. Então, foi uma coisa que ficou muito marcada na terapia. Então, assim, hoje eu estou liberta, eu estou curada. Hoje eu sei me posicionar em tudo que precisa, apesar de eu viver ainda no relacionamento. Eu estou afastada emocionalmente, já tem 5 meses, sem contato nenhum. Mas eu estou esperando porque o trabalhar é de Deus, né? E como terapeuta, nossa, para mim está sendo maravilhoso, maravilhoso. Hoje eu atendi uma paciente, está na 7ª sessão, ela veio pelo Disque Terapia. Eu estou com 3 pacientes, na verdade, todas pelo Disque Terapia. Todas que vêm, fica. E é isso, Cris. Eu agradeço a oportunidade e Deus abençoe a todos. Sim, você também. Obrigada, Yara. É muito importante, né? Esse processo de terapia, sim, com certeza. E como você falou, cada caso é um caso, né? Caso, é aquilo que eu falei para você, eu também falo nas minhas terapias. Eu falo, gente, terapia não é receita de bolo, não. Eu não vou falar que, ó, você vai fazer isso, isso e isso, e você vai fazer, você já vai sair. Não, tudo é um processo. É um processo, é. É tudo na receita de Deus e a gente só tem a agradecer. Vamos lá, então agora eu vou passar para a Filô, e a Maria primeiro, perdão, depois a Filô, e aí a gente vai encerrar com os 2 sorteios, o próximo do curso e depois o de vocês, né, que eu tenho uma surpresinha aqui, um carinho para vocês. Aham. Ok, Maria, seja bem-vinda. Shalom, é um prazer estar aqui, nos vermos. Há pessoas que não conhecia, estou a conhecer hoje. Gratidão a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. A minha jornada muitos já conhecem, né? Vim de um relacionamento abusivo, estou separada há 2 anos e tudo a correr muito bem, graças a Deus. Ao longo desse tempo todo, fiz terapia com a Cris, não sabia nada de narcisismo, nunca ouvi falar. Às vezes ainda ao falar é aquela emoção, né? Conheci a Cris, nunca o procurei, porque nem sabia o que era narcisismo, nunca ouvi falar também. Um belo dia, isso eu tenho mesmo que estar sempre a dizer, um belo dia dormi e Deus disse, deixa este homem. Foi a revelação, a maior. Eu nem consigo nem sequer explicar a sensação que foi. Acordei e eu nem queria, não quer dizer que não queria acreditar. Fiquei assim, Deus aparecer e diz, deixa este homem. É claro que eu já sabia que ele era, eu não sabia que ele era abusivo, porque para mim aquilo era uma realidade, porque eu vim de uma família, que eu nem sabia que era disfuncional, né? Pensei que fosse normal, e aquilo era o meu cotidiano. Depois de ter essa revelação de Deus, o tempo foi passando, pouco tempo depois, sem ele ter dito nada, porque já houve vezes quando tivesse alguns sonhos, eu contava a ele, porque ele me isolou de uma tal maneira que eu fiquei sem amizades, fiquei só eu, os meus filhos e ele. E era uma tortura muito, muito grande. Depois de eu ter tirado, né? Fiquei algum tempo, e nisto
por uma pergunta tão pequena, mas Deus já sabia de tudo, porque Deus nos conhece, não por fora, mas por dentro. Uma conversa tão pequena, que ele respondeu-me tão mal, e foi naquele dia que tudo acabou. Eu disse, chega, aqui basta, que eu não quero mais. Foi muito tempo que a gente teve, eu fiquei 25 anos neste casamento, e chegou o fim. Lá ele vinha a tentar pedir desculpa, né? A fazer tentar fazer o love bomb, só que naquela altura o véu, Deus abriu os meus olhos. Voltando um bocadinho, nesta altura depois, eu assim no telefone, né? Como é, olhar para o telefone, aparece a Cris. Disse, meu Deus. Começo a monitorar os vídeos da Cris. Aí já não parei. Viajei, não disse nada a ninguém. Deus foi me orientando. Graças a Deus também, não aqui para fazer publicidade, mas tenho um pai espiritual excelente, que ele me faz... Olha, todos os cultos até hoje têm sido uma bênção na minha vida. Todos. Ele fala do narcisismo, fala da parte espiritual, nomeou-se aqui, né? Porque as igrejas não falam desta parte, e é muito importante, muito importante. Já porque nós estamos num curso cristão, nós somos terapeuta cristã, então nós temos que levar isto avante, né? Porque assim como Cristo, eu vou sair um bocadinho do tema, mas pronto, vou voltar. Entretanto, conheci a Cris, porque se começar assim, então... Conheci a Cris, uma bênção muito grande na minha vida. A primeira vez que eu entrei em contato com a Cris, eu perguntei, e com medo, né, por causa das redes sociais, eu disse, é a Cris. Mandei assim mensagem, a Cris disse que sim. Então eu disse, queria marcar a terapia, fiz o primeiro dia de terapia, a Cris disse, você está bem, mas eu disse, não, eu preciso. Lá marcámos talvez mais uma ou duas, não me lembro, né? Correu muito bem, graças a Deus. E digo assim, não foi por acaso. Deus me tira, a Cris aparece, e para mim nada é coincidência. Foi Deus que trabalhou, que tem trabalhado até agora. A minha vida mudou. E eu costumo dizer assim, gosto muito dessa passagem que diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Foi tão intenso, não foi fácil, mas eu estou aqui para dar o testemunho, principalmente a mulheres que continuam a passar por estes abusos, né? Que saibam que Deus vos ama tanto, é que nós às vezes não temos noção do amor de Deus nas nossas vidas, não temos noção. Eu, quando comecei a ver, chamei os meus filhos, conversei com os meus filhos. Eu disse, olha, a mamãe agora está a fazer terapia. Foi ali onde eu subi do curso, fiz o curso. Hoje, como terapeuta cristã, estou aqui disposta a ajudar, nem que for por free. Para mim não há problema nenhum. Terapeutas que precisar ou pessoas que tiverem a precisar, eu estou aqui disposta. Não precisam, se tiverem que pagar, pagam, mas também se não tiverem, eu vou levar em frente. E cá estou, divorciada, o meu divórcio já saiu, graças a Deus, sim. E cá estou, este é o meu testemunho. Muito obrigada, Cris, por tudo que tens feito, e continua com esse trabalho, né, que Deus te incumbiu. Obrigado por todos terapeutas, homens, mulheres, e que Deus está no controle de todas as coisas. Muito obrigada mesmo. Amém, amém. Que mensagem linda e poderosa. Muito obrigada. Ok, agora eu vou passar para a Filô e nós vamos fazer o sorteio. Obrigada, Maria. Oi, Filô, abre teu áudio. Vamos encerrar com você, com chave de ouro. A paz do Senhor, meninas. Primeiramente, quero agradecer a Deus. Estava na rua, né? Estava vindo do trabalho, mas cheguei a tempo em casa. Ainda vou poder falar, testemunhar daquilo quem é Deus e o que Deus faz.
Então, falar da importância da terapia. Fazer terapia é muito importante. Eu me seguro na importância da terapia, como a palavra do Senhor em João 8:32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, fazer terapia é conhecimento, fazer terapia é cuidado, fazer terapia é conhecer quem você é. E isso de fazer terapia, mas com referente em terapeuta cristã. Porque quando se faz com um terapeuta cristã, nós sabemos que não somos nós a fazer, mas sim Deus. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos direcionando e as coisas fluem. Não tem como, quando alguém chega até uma de nós, depois do atendimento, nós sentimos automaticamente a paz. Nós sentimos que Deus falou, nós sentimos que Deus agiu naquela situação e Ele vai continuar a agir. Então, a minha definição da importância da terapia, de fazer terapia, da terapia, é a passagem que eu já referi: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que a Maria contou um bocadito do testemunho dela, eu me identifico muito, porque eu praticamente vivi assim. Também saí de um relacionamento de 30 anos, mas quando eu tinha saído, eu saí porque vi os abusos, as faltas de respeito, também não sabia o que é narcisista, e saí. E mesmo já saindo alguns meses, a caminho de um ano, algumas vezes eu ainda me culpava, porque o indivíduo quis sempre voltar. E os conselhos dos terceiros: volta, são muitos anos, não desista assim, não faça isso, volta. E eu de quando em vez, ainda me culpava. Será que devo voltar? Será que eu que agi errado? Será que o erro está em mim? Eu me culpava, até que um belo dia, a mexer no YouTube, aí sem querer, vejo um vídeo da Cris e estava a falar de narcisista. Eu fiquei assim: narcisista, um termo novo para mim. Lá fui acompanhando, fui ouvindo das histórias e eu fui vendo do que a Cris contava dos relatos. Muitas das coisas batiam com o comportamento do meu ex. Então, ali comecei a ter paz, a dizer que a culpa não era minha. Aí comecei a ter confiança. E aí fui vendo mais, depois fui me colocando imersões, colocando clube. Eu fui participando em tudo. E, graças a Deus, depois foi colocar o curso, eu também participei. Mas, antes disso, né, eu fiz o curso com o intuito, né, de ter conhecimento. Eu não sabia que, depois de fazer o curso, havia de continuar, ser essa terapeuta atendendo, ter esse amor enorme, de estar atenta de quem está a precisar e estar logo aí disponível para ajudar. E porque há anos atrás, Deus já tinha falado comigo que eu havia de atender mulheres, homens e crianças. Mas eu não entendi. Como estava na diplomacia, e na diplomacia as esposas dos funcionários têm atividades, têm visita, têm passeios. Então, eu penso, e são muitas mulheres neste campo. Então, eu pensava, mulheres de todo mundo, de todo mundo. Então, eu pensava que o meu chamado estava ali na diplomacia. Então, comecei já a fazer programas. Depois que eu me separei, eu disse: oh, não é isto, eu me separei. E Deus me disse que não volta mais. Então, como é que eu vou atender mulheres? Até que eu fui fazer a formação, comecei a entender, e Deus foi me trazer as lembranças, que o teu lugar é aqui. Então, servir mulheres nesse sentido, em transmitir que aí onde há dor, quando se entra a palavra, se entra o conhecimento, a cura. Quando se entra o conhecimento, a transformação. Quando se entra o conhecimento, ninguém te engana, porque o conhecimento é libertador. E para dizer que fazer parte do Discoterapia é uma alegria imensa, é uma alegria, é um prazer, estar sempre aí atenta para qualquer tipo de situações que eu tiver, é ajudar. E o mais gratificante é quando você termina e vê que a pessoa te manda um feedback: olha, estou bem, olha, obrigada, olha, valeu, olha, eu estou sem palavras, olha, você é uma bênção. E eu digo sempre: honra e glória a Deus, porque quem faz é Deus. Eu sou simplesmente instrumento. Eu só aceitei, eu só me dispus.
porque podia eu não obedecer a Deus, não estaria aqui. Mas como eu preferi obedecer a Deus, porque a palavra de Deus diz, mais vale obedecer do que sacrificar. Então, eu preferi obedecer a Deus. Então, toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Então, eu também queria agradecer a Cris, você, Cris, que aceitou. Porque quando se tem um chamado, o chamado não vem claramente, porque Deus, muitas das vezes, fala conosco também por parábolas, que muitas das vezes nós não entendemos, leva tempo, leva anos. Mas você entendeu, você se dispôs, você aceitou, e hoje estamos aqui, mulheres, homens, né, formadas, juntos nessa caminhada, nesta luta, levar a conscientização, né, as pessoas a conhecerem o que é fazer terapia, é libertador. Então, sem mais demoras, eu quero agradecer a cada mulher que aceitou, primeiramente a Deus, e a cada mulher que se dispôs, que está aí disposta a ajudar. Hoje estou bem, a caminho de 3 anos separada, estou bem, eu tenho uma alegria imensa. Nesta época do final do ano de Natal, eu me lembrei de antes, sempre que houvesse quadras festivas, aniversários, fim do ano, tinha sempre confusão. E este ano eu me sinto uma paz enorme. Por quê? Porque vou passar na minha casa, sem chatice, vou fazer o que quer, vou tirar a mesa quando quiser, vou desmontar a árvore quando quiser, porque quando estava ali, onde eu pensei que estava bem, não estava bem, era tudo controlado, era tudo chatice, era tudo manipulação. E hoje eu estou liberta. Eu estou muito, muito, muito feliz, porque não tem preço. Deus, nosso Deus é maior. Tudo bem que foram muitos anos, mas ele sabia do porquê que foi assim, para que quando estiver a falar em alguém, os anos não te definem, os anos não te fazem com que você permaneça ali. Não. A tua vida é mais importante, porque a nossa vida é preciosa para Deus. Nós somos amadas, preciosas, meninas dos olhos de Deus. E como bem disse bem a Maria, Deus não se agrada quando vê as suas filhas sofrendo. Por isso ele nos levantou para transmitirmos o conhecimento da terapia cristã com a palavra dele. Então, obrigada a todos. Obrigada a todos. Até aqui a minha explanação da importância da terapia. Amém! Glória a Deus, Filó! Que energia gostosa! Você é bênção! Muito obrigada, viu? Eu tenho certeza que as pessoas que irão assistir serão abençoadas também. Deus é lindo, gente. Vamos encerrar orando? Vamos terminar fazendo uma oração? Vamos sim. Pai amado, muito obrigada por esse encontro, por essa live. Pai, já está consagrado ao Senhor o curso e as pessoas que estarão presentes, participando, Senhor. E essa reunião aqui hoje foi algo muito gostoso. A tua presença é nítida e todos os testemunhos. Pai, nós sabemos que a terapia, ela vai muito além do que está ali, do que passar pelo processo, mas sim é chegar até ti, é entender quem somos em ti, sabermos o nosso valor em ti, entendermos que aqui é passageiro, mas a eternidade é com o Senhor. E aqui é o processo no sentido de estamos buscando nos conhecer a ti, a nos purificarmos diante de ti, buscando santificação, obediência, renunciando o que não vem de ti, praticando o que aprendemos com o Senhor, Pai. Continue nos usando, Pai, para levar cura e libertação para vidas que estão em sofrimento, aqueles que o Senhor já despertou, pois o Senhor na sua palavra diz, filhinhos, os seus irmãos estão passando pelo mesmo sofrimento, então o Senhor nos despertou com esse propósito, e nós já estamos passando por esse cuidado, por esse lapidar, e agora podendo levar adiante do teu amor, da superação, da força que o Senhor nos dá, da dependência em ti, Senhor. Obrigada, Pai, por todas as coisas. Estamos terminando esse ano e só temos a te agradecer por tudo que passamos, por tudo que vivemos neste ano. O Senhor juntamente conosco, nos dando livramento e derramando de sua graça, suas bênçãos sobre nossas vidas. Toda a honra a ti, Pai.
O Senhor, o Todo-Poderoso, Criador, Santo, Perfeito, que nos amou primeiro, Pai. Obrigada, Senhor, por Jesus na cruz. Obrigada por Ele ressuscitar, por nos dar essa chance, por nós podermos ter aliança com o Senhor, por sermos filhas e filhos do Senhor, Pai eterno. Oh, Senhor, não tem palavras que possamos usar para agradecer e expressar a gratidão por tudo, Senhor. E que nós possamos continuar, Pai, firmes na fé, buscando no Senhor, e que as circunstâncias e todas as coisas que a gente venha a passar, que seja testemunho para glorificar o Teu nome, para edificar a fé de muitos. É isso, Pai, que o Senhor continue nos guardando debaixo de Suas asas protetoras, Pai, e continue nos abençoando e livrando de todo mal, é o que eu te peço, nesse finalzinho de ano, e que a gente já entre o ano de 2026, oh, Pai, cheios da Tua presença, do Teu amor, de tudo que vem de Ti, somente aquilo que é de Ti para nossas vidas nós recebemos e aceitamos. Em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço e te agradeço hoje aqui. Amém.